Bom, então vamos retomar aqui. A gente falou de ferrugem do cafeeiro. Manejo de ferrugem do cafeeiro. Vamos falar de ferrugem da soja, então. A gente fala de um modelo para cada cultura. Só deixar aqui no celular também ligado, porque aí eu vejo quando cair. Bom, pessoal, a ferrugem do cafeeiro, desculpe, ferrugem da soja, a gente vai falar duas ferrugens, então a ferrugem do cafeeiro, a gente falou como modelo de ferrugem de planta perene, tá? A gente vai falar do modelo de planta anual, né, a ferrugem da soja. Phacopsora meibome e Phacopsora pachyris. Tinha muita discussão em relação à taxonomia dessas ferrugens. A primeira descrição dessa doença, na verdade, foi feita na década de 70 pelo professor Josué Deslandes, né? Então, Josué Deslandes foi primeiro professor de fitopatologia aqui da nossa instituição, mas o pessoal falou que a ferrugem que ele tinha descrito era essa Phacopsora meibome, que é a ferrugem americana. E, de fato, a ferrugem na soja sempre ocorreu no Brasil. O problema é que essa ferrugem começou a acontecer cada vez mais cedo. Então, antes só acontecia lá no final do ciclo da cultura, né? O produtor achava até bom, né, que desfolhava, que ele colhia no limpo, né? Não precisava aplicar um desfolhante. Mas o problema é que essa ferrugem começou a aparecer em planta antes, na fase de enchimento de grão. Então, essa desfolha comprometia completamente a produção. O que é que acontecia? Não tinha enchimento de grão, né? Então, o grão ficava pequeno e com baixo teor de proteína. Principalmente as cultivares mais novas, que são cultivares que toleram menos, né, a desfolha. Como é que eu vou fazer a diagnose dessa doença? Essa pústula, né, uma clorótica, que rapidamente fica necrótica, vai ter acompanhado na superfície abaxial de umas pontuações avermelhadas. Então, a esporulação vermelhada, amarronzada, né, são os uredócitos. Facilmente você observa isso com lupa. Só que eu não quero que vocês observem isso nessa fase, né? Então, eu quero que vocês observem isso antes de eu ter o rompimento da ureia. Então, eu espero que a gente tenha aula prática, né, em agosto, né, como está planejado a partir do dia 10 de agosto, presencial, para eu mostrar para vocês a ureia antes do rompimento. E é importante a gente fazer essa diagnose antes do rompimento da ureia. Por quê? Porque aí eu consigo fazer a aplicação, né, e proteger o tecido. A aplicação tem que ser protetora. Então, a eficiência curativa de tudo que tem no mercado em termos de fungicida é muito mais baixa. Então, eu tenho que usar fungicidas, né, antes da chegada do patógeno. Então, o sistema de monitoramento, a gente falou que em cafeeiro, a gente faz o levantamento da doença, e a gente pode tolerar até 5% de incidência. No caso da soja, a gente tem 2 modelos, tá? Então, tem sistemas de previsão que estão sendo baseados em temperatura e molhamento, mas principalmente molhamento foliar. Foi observado em estudo feito no Brasil inteiro, em várias áreas de produção, do Rio Grande do Sul ao Mato Grosso, e foi visto que a ferrugem, ela infecta independente da temperatura, mas totalmente dependente do molhamento foliar, chuvas. Então, se eu tenho chuvas intensas e eu tenho a presença do inóculo, eu tenho condição favorável.
Então, o monitoramento mais interessante que é feito no Brasil, mas é uma realidade bem diferente, é o que é feito no Paraná, né? Então, a região, lá no Paraná, a Emater tem um projeto muito interessante com a armadilha capta-esporo. Eles conseguem identificar quando o esporo de ferrugem chega, aí eles emitem um alerta para os produtores fazerem a aplicação de fungicida. Então, nesse sentido, aí dá certo, né? Então, você monitorar o esporo, né, e você determinar fazer a aplicação. Só que é uma realidade bem diferente, né, da realidade do Mato Grosso. Então, são produtores de 10, 20, 30 hectares. Né? O nível de ação é rápido. Então, eles rapidamente conseguem fazer a pulverização de plantas e controle da doença. É bem diferente da realidade do Mato Grosso. O cara tem que fazer 1.000, 2.000, 10.000 hectares esse controle de uma vez. Então, é muito mais um sistema baseado em estágio fenológico, né, para não correr o risco, né, de você ter problema. Aqui mais em detalhe as pústulas, né, de ferrugem, então, vermelhada, pulverulenta. Esse branquinho aqui é mosca branca, tá? Até porque teve, além de ferrugem, teve mosca branca nesse ensaio. Em 2001, foi quando chegou a ferrugem. Então, essa ferrugem passou desapercebida e, na verdade, o produtor até viu e ficou desesperado. O grande problema é que não existia nenhum posicionamento, não se tinha a menor ideia de que fungicida podia ser feita a recomendação para controle dessa doença. Então, foi feito rapidamente uma seleção para qual fungicida poderia ser utilizado. Se testou inicialmente só triazóis, funcionou por um tempo. Em 2008, foi visto já a perda de eficiência dos triazóis como método exclusivo de controle. Em 2013, veio um outro problema. É que o produtor disse, não, soja está num preço excelente, vamos fazer plantio de soja safrinha, soja segunda safra. Tudo bem, não era feito na mesma área, mas era uma estratégia para salvar semente, pessoal. E até hoje, nessa última safra, isso é uma discussão muito forte que os produtores de soja têm travado com o governo, porque em vários estados é proibido produzir soja segunda safra. Aqui em Minas não é o caso, tá? A gente pode produzir, mas Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, não se pode produzir soja segunda safra. Mas na época foi muito incentivado, só que o grande problema é que a quantidade de fungicidas que funciona muito bem é muito pequena. E o que você vai usar para controlar a doença na safra é a mesma coisa que você vai usar para controlar na segunda safra, na safrinha. Então, você vai exercer uma pressão de seleção. Eu esqueço nunca, um ex-aluno, foi bem nessa época, para o Mato Grosso, aí eu perguntei o que ele ia fazer. O que você vai fazer, André? Eu disse, não, eu fui contratado lá no Mato Grosso para trabalhar na Bayer para o desenvolvimento do Fox, na época é só o Fox, né? Hoje tem várias outras combinações que a Bayer tem, para soja segunda safra. Soja safra, pessoal, eram feitas 3 aplicações. Soja segunda safra, 7 aplicações. Era um baita do mercado, era mercado de semente, então se pagava as 7 aplicações. Só que começou a se ver que era um tiro no pé. Em 2015, foi identificado que tinha isolados que eram resistentes não só a ferrugem, a triazol, mas também a strobilina, resistência cruzada. E esses eram os principais produtos que se tinha no mercado. Né? Então, por isso começou a ter, os estados começaram a proibir a produção, né, de soja segunda safra. Então, essa batalha continua, tá? Então, assim, tem um dilema muito grande. O que os produtores têm alegado, tem algumas situações que realmente é verdade, que plantar na segunda safra você tem um clima mais seco e com isso você tem menos problema com ferrugem. Aí você pode recomendar, como tem menos problema, você pode recomendar outros produtos, como multissítios exclusivamente, né, que não exerce pressão de seleção. Então, isso é uma batalha que vocês podem se deparar, uma guerra, né, vamos dizer assim, de frentes, né, porque mas tem que pensar na sustentabilidade do manejo, sustentabilidade no sentido de conseguir controlar a doença hoje, amanhã e depois.
Tem outro ponto, pessoal, que é muito polêmico. É que tem dois países que são vizinhos nossos, que é o Paraguai e a Bolívia, faz divisa com o Paraná e com Mato Grosso, e Mato Grosso do Sul. E o que acontece é que nesses países se produz soja segunda safra. Se produz soja o ano inteiro, na verdade, né? Então, isso é um problema, por quê? Porque o inóculo acaba indo para o Brasil. O inóculo de ferrugem não respeita a fronteira. É tanto que a região lá de Londrina, né, então a região, principalmente a divisa lá do Paraná, divisa com o Paraguai, é onde a gente encontra maior problema os primeiros relatos de ferrugem resistente a fungicida. Bom, um problema muito sério da ferrugem é que o ciclo é muito curto, pessoal. Phacopsis pachyrizi consegue completar o ciclo em 9 dias. Essa sobrevivência ocorre principalmente em soja voluntária, mas eu falei para vocês, nem sempre. Isso pode estar acontecendo no país vizinho, né? Se você estiver na divisa. Esse inóculo vai passar vai infectar as plantas, né? No início do fechamento de linhas, principalmente, né? Que é onde eu tenho maior sombreamento, também é outra condição favorável para infecção, umidade mais estável, né? Temperatura mais amena, molhamento foliar, enfim. Depois do fechamento, depois do R1, eu tenho as condições mais favoráveis para a ocorrência da doença. Depois eu vou ter a colonização de plantas, né? 5 dias após a infecção, né? Aparecem os sintomas, né? E a gente vai ter esporulação de 6 a 7 dias. Esse ciclo inteiro pode acontecer em apenas 9 dias, pessoal. Isso é muito importante levar em conta, porque tem um posicionamento que está sendo construído e o pessoal está vendo que tem um ganho, que é a aplicação no vegetativo, né? Então, antes do fechamento de linhas. Mas por que isso, Flávio? Se eu não tenho ferrugem, eu só vou ter ferrugem depois do R1. Porque se eu tiver chuva no momento da infecção, chuvas intensas, eu não conseguir entrar para aplicar, eu fizer a aplicação curativa, eu vou ter um problema, né? E eu tenho outra dificuldade que é atingir as folhas do bacheiro, que são as folhas que são mais suscetíveis ao patógeno. E o que eu tenho de fungicida sistêmico são fungicidas que translocam translocam acropetal. Então, eu faço a aplicação, ele não vai descer para proteger o terço inferior. A tendência é subir. Só que o tecido mais suscetível é aquele tecido mais embaixo. E as vagens lá do bacheiro são aquelas que contribuem mais com a produtividade também. Então, acaba que eu tenho menor enchimento de grãos ali. Sintomas iniciais são observados no bacheiro, como eu falei, germinação 6 horas após o molhamento. Então, chegou o conídeo, 6 horas eu já tenho germinação. Por isso, o risco de eu fazer o monitoramento de esporo, pessoal. É uma situação muito particular. Então, fazer o monitoramento de esporo só se for a área que eu consigo um nível de ação rápida. Rapidamente eu consegui fazer o controle. Infecção e desenvolvimento da doença, 15 a 26 graus Celsius, no ótimo 23, e umidade acima de 90%. Molhamento foliar é fundamental, né? Então, lesões necróticas, na ureidas ficam sempre na superfície abaxial, né? Então, as ureidas, a gente vai observar isso aqui, né? Na aula prática, né, a gente vai observar as ureidas antes, né, da emergência. Isso é um aumento de 30 vezes, pessoal. Isso é um aumento que a gente consegue na lupa de bolso. E é fundamental a gente ver esse entumecimento de tecido na superfície abaxial, embaixo do tecido, sempre onde eu tenho clorose. Por quê? Porque confunde muito com míldio, né? A clorose do míldio em cima, sempre superfície adaxial. Crestamento foliar causado por cercóspora, bacteriose, né? Pseudomonas. Então, tem vários agentes infecciosos que podem causar clorose, mas que essa confirmação das ureias, né, o entumecimento de tecido na superfície abaxial, vai determinar se é ferrugem ou não.
Então, uredósporos, 10 a 12 horas nas pústulas, e os uredósporos vão circular e vão infectar. Então, germinação, 80%, né, germina em 1 hora, os 10% restantes germinam em 1 hora a mais, né, 90% vai germinar em 2 horas. Essa germinação é rápida. Então, se fala até 6 horas, né, mas com 2 horas eu já tive relato, já foi relatado essa germinação. Então, doença policíclica. Então, toda vez que vocês escutarem essa palavra policíclica para uma doença, pode ficar certo que é uma doença que você tem que levar em conta, porque vai ser muito importante, né, saber sobre estratégia de manejo. Embrapa Soja, né, tem uma iniciativa muito bacana. Então, isso é um exemplo global, pessoal. O mundo inteiro, né, reconhece esse desenvolvimento que foi feito no Brasil. A Embrapa Soja coordena o consórcio antiferrugem. Não é só a Embrapa Soja, mas várias instituições, né, de extensão e pesquisa contribuem para alimentar esse mapa. E o que é esse mapa? Cada vez que você encontra um foco, você alimenta o mapa, você manda para o consórcio, olha, eu tive um foco aqui na minha região. Qual o tamanho desse foco? Então, depende da quantidade de foco, se tem uma bolinha menor ou maior. Isso é muito importante para você monitorar como é que está a importância da doença para a sua região. Além do Paraná, que começa muito cedo, tem uma região que planta muito cedo também, né, que é a região do sul de São Paulo, né, Itapetininga, aquela região, chove mais cedo, o pessoal já começa a plantar em setembro, né? Então acaba que são onde a gente começa a encontrar os primeiros focos de ferrugem. Minas Gerais, né, acaba recebendo muito desse inóculo, né, que foi produzido. Então aqui também tem que fazer o exercício de plantar cedo. Então essa é a primeira estratégia de controle, pessoal. Plantar cedo, né? Primeiras chuvas, escolher cultivares de ciclo curto, né, para a gente ter menor número de ciclos da doença e menor importância dessa doença. Okay? Então, só tem um material, né, que vocês podem baixar. Embrapa Soja disponibiliza um manual de identificação de doenças, não só ferrugem, mas todas as doenças da soja, um manual gratuito, vocês podem baixar. Dentro do consórcio de ferrugem, então, só um exemplo, né, estão aqui na safra de 2015, 30 de setembro de 2015, plantio de soja calendarizado, né? Então foi encontrado a ferrugem. Então o cara, desculpe, 30 de setembro de 2015 foi plantio de soja no Mato Grosso, mas não tinha sido encontrado a ferrugem, né? Tá aqui o Paraná também vai abastecer nessa plataforma consórcio de ferrugem através da ADAPAR, publicou em 6 de outubro de 2015, portaria que limita a semeadura de soja para 31 de dezembro. Então o Paraná limitou para 31 de dezembro. Significa que, pessoal, quando eu falo que eu só posso plantar até 31 de dezembro, isso não é só no Paraná, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, é a mesma realidade. Então, o Estado regulamentou o plantio de soja até 31 de dezembro. Significa que a gente não vai poder plantar soja segunda safra, né? Então, soja segunda safra proibido nesses estados, né? Então, só para denotar o mapa aqui, ó, olha, pessoal, Mato Grosso do Sul, todos fazem divisa com a Bolívia. Apesar de ser pequena a produção de soja na Bolívia, contribui com a produção de inóculo, que ela acontece o ano inteiro. No Paraguai, a gente tem 3 a 4 milhões de hectares de lavoura plantada, a maior parte dessas lavouras com grãos são plantadas com soja, né? Então, está aqui divisa do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, e elas são plantadas o ano inteiro, não tem regulamentação em relação a plantio de soja segunda safra. Então, acaba que eu tenho inóculo, e vocês veem, a maior densidade de focos vai acontecer nessas divisas aqui, né? Então, vou tendo mais, né, uma expressão maior, né, mais tardia, mas em relação a os focos, vou ter muito mais focos aqui no Paraná, em função dessa proximidade também do Paraguai. Pessoal, viu em que estágio tinha maior impacto, né? Aliás, em que estágio ocorria mais a ferrugem? Então, naqueles levantamentos foram feitos, no vegetativo, essa incidência é baixa, em geral,
eu não encontro ferrugem no vegetativo, né? É muito raro encontrar ferrugem no vegetativo. Eu vou encontrar principalmente no reprodutivo e principalmente a partir do R5, a questão de fonte e dreno, pessoal. Então, isso aí impacta muito a maior importância da ferrugem. A gente vai ter aqui, ó, a maior parte dos focos. Eu vou começar as aplicações só no R5? Não, essas aplicações têm que vir cedo, porque eu tenho menos focos, mas são esses focos que vão representar o inóculo alto no R5. Então, se eu não reduzir esse inóculo, eu não vou ter redução da doença mais para frente. Então, no vegetativo, a gente encontra muito isso, né? Então, no vegetativo, está se falando muito em aplicação no vegetativo. Então, vocês veem que é muito comum ter focos no vegetativo. Isso quase 10 anos atrás, né? Hoje está sendo ainda mais frequente. Então, você pode ter relatos ali no vegetativo, fazer essa aplicação aqui, né, mais cedo. Contribuição da época de semeadura, então, será que faz diferença eu fazer plantio mais cedo? Isso falando em novembro, né? O produtor está plantando em outubro. Tem produtor plantando em setembro soja, né? Para quanto mais cedo, quem vai na frente é água limpa. Faz a diferença, pessoal? Olha, 4 de novembro, 29 de novembro. 25 dias de diferença só. Número de vagens por planta, olha como impactou o pegamento de flores. Se eu tenho menos vagens, significa que a doença já começou a impactar o pegamento de flores. Grãos por vagem, então o que vingou lá não fez diferença, né? Massa de mil grãos, né? Também não fez, se eu tenho menos vagem, né? Então acaba que eu tenho grãos maiores, né? Mas a produtividade, eu perdi 200 quilos aqui só de plantar 25 dias depois. Então, plantar cedo é importante, né, para produtividade. Não só pensando em ferrugem, mas todas as outras doenças e pragas, né? Tudo que foi multiplicado no vizinho, se você plantou depois, vai para você, né? Então, plantar cedo faz a diferença. Quando aplicar? Então, primeira aplicação, segunda pulverização, né? E são quando a gente tinha ainda oídio, né? O oídio era uma doença importante também, antes da ferrugem, antes de chegar da ferrugem, a principal doença da soja era o oídio. Contribuía com 10 a 20% de perda de produtividade. Primeira aplicação, segunda aplicação, né? 86 vai coincidir, né? Quando a soja é de ciclo longo, né? Então, os caras aplicando no R3, R5.2. Então, hoje a tendência é aplicar até mais cedo no R1, né? Para evitar que você já tenha aumento ali do inóculo. Então, a doença vai, a severidade aumentando, né? Aqui a testemunha, ao longo do tempo, né? Fazendo aplicação mais tardia, né? Então, aqui como a doença aumentou, né, mais tarde. Em relação à aplicação preventiva e curativa. Aplicação preventiva, né, e curativa. Então, o pessoal fez um experimento, olha quando ferrugem apareceu. Então, aplicação 4, inoculação 4, 8, 14 dias após o tratamento e tratamento 2, 4, 8, 14 dias após a inoculação. Ou seja, aqui é uma aplicação preventiva, aqui é uma aplicação curativa. Faz a diferença, pessoal. A porcentagem de controle, né? E a porcentagem de controle. 8 dias após o tratamento e inoculação. Então, tratei com fungicida, fiz a inoculação, né? Aqui a eficiência de controle. Tratei com fungicida, né? 2, 4, 8 dias, fiz a inoculação, aliás, inoculei e depois fiz o tratamento. Se 2 dias de diferença, ou seja, eu tive 2 dias que o patógeno já chegou na minha planta e eu fiz a aplicação com fungicidas, eu já perdi em eficiência, certo? Em relação a fazer preventivo. Então, isso ficou muito claro, isso foi o que norteou o posicionamento, né, do controle de ferrugem. Aplicar antes da chegada do patógeno no vegetativo ou no máximo no R1. Bom, como é que foi a evolução do controle químico, né? Então, aqui só triazol, que era o posicionamento até 2008, né? Só triazol
foi caindo ao longo do tempo. Triazol mais estrobiolina, então caiu, né, e se manteve, mas também tem caído. Então, só triazol e estrobiolina vai perdendo em eficiência ao longo do tempo. Bom, outros detalhes, né, falha na semeadura, olha só, a aplicação era feita, uma semente que caiu ali na entrelinha, olha o que aconteceu, né? Então, você teve ali, ela estava esporulando, né, abundantemente, então você acaba tendo um inóculo da própria área sendo produzido. A aplicação de fungicida pode ser feita com monitoramento? Nunca, pessoal. Isso a gente até já encontrei algumas reportagens, não pode fazer o levantamento, né? Isso não é verdade, certo? Esquece qualquer proposta de levantamento da doença para determinar controle. O que é feito é levantamento de esporos, com a armadilha catesporo, né, para áreas que você tem um nível de ação rápida, ou aplicação em estágio fenológico. Tem algumas consultorias que fazem levantamento, encontrou a ferrugem, faz para um raio de 100 quilômetros a recomendação de controle, tá? Mas isso também representa um risco para áreas maiores. Quando aplicar, então, monitoramento, como eu falei para vocês, né? Então, é uma particularidade lá do Paraná. E uma estratégia, pessoal, logo quando surgiu a ferrugem, chamava Projeto Sentinela, foi proposto pela Singenta, mas tinha várias outras empresas que propuseram estratégia de plantar soja antes, né? Então, o produtor de soja, normalmente, ele faz um canteiro lá antes do plantio, lá do lado, para fazer um teste de germinação. Então, esses canteiros que eles fazem para esses testes de germinação serviam como um monitoramento da ferrugem. Opa, vai chegar a ferrugem na minha área, então eu vou fazer a aplicação. Então, claro, essa soja plantada no canteiro ia ter ferrugem mais cedo, porque ia atingir o estágio R1, R2, R3, etc., mais cedo do que a soja plantada e acaba tendo ferrugem lá antes. Isso é muito discutido, tem algumas consultorias que ainda fazem essa recomendação. Por quê? Porque acaba sendo um reservatório de multiplicação do inóculo, né? Não só de doenças, mas também de pragas. Então, eles são áreas que não são feitas aplicações, até para você identificar essa presença do patógeno, né? Então, tem que ter muito cuidado com essas recomendações. Então, vocês têm que criar a sensibilidade de o que é a realidade do pequeno e do grande produtor de soja, certo? Então, o pequeno produtor, se ele tem um nível de ação rápida, consegue entrar com o pulverizador, eu consigo fazer o levantamento de esporos. Se é um grande produtor, que eu não consigo pulverizar a área rapidamente, né, então eu preciso fazer um calendário, aplicar no vegetativo, no reprodutivo, etc., para eu ter esse controle. Bom, uma prática muito interessante que é o vazio sanitário. Isso foi proposto por José Tadashi, né, um pesquisador que já faleceu, da Embrapa Soja, baseado no fato do patógeno ser biotrófico. A ferrugem da soja, Phacopsis pachyriae, só sobrevive no hospedeiro vivo. Se eu não tenho soja, não tenho sobrevivência. Isso é muito interessante, porque se a gente faz o paralelo com os Estados Unidos, nos Estados Unidos eles ficaram na expectativa da ocorrência da ferrugem. Só que não teve ferrugem lá. Até hoje, ferrugem não é a principal doença fúngica que eles têm lá nos Estados Unidos. Mas por que isso? Porque o inverno é drástico e morre toda a soja tiguera. Ou seja, se eu não tenho planta viva, eu não tenho manutenção do inóculo, não tenho multiplicação do inóculo de ferrugem. Com isso, a doença passa a não ser importante. No Brasil, como a gente tem um clima predominantemente tropical, a gente tem sobrevivência do inóculo, né? E a gente tem também os hermanos, né, que produzem soja o ano inteiro, né, que podem estar mandando inóculo para a gente também. Então, foi proposto o vazio sanitário, que vai variar de acordo com a região, tá? Então, cada região estabelece seu calendário. E esse é o grande dilema, pessoal. A gente tem produção de soja de norte a sul do país. Só que na região norte, a produção de soja,
coincide com a safra, que a safra é diferente. Olha só em Rondônia, pessoal, 15 de junho a 15 de dezembro. É o vazio sanitário. Então, nesse período, não planta. Só que o Pará, 15 de julho a 15 de setembro, 1º de outubro a 30 de novembro, então varia a janela. Mas a ideia é que a gente tenha pelo menos 60 dias, de vazio sanitário em todas as regiões. E pelo menos 30 dias de sobreposição desse vazio. Então, um período que não pode plantar soja. Então, olha só, período do vazio sanitário, em Rondônia, que a gente falou, 15 de junho a 15 de setembro. Então, a gente tem um período de sobreposição ali de setembro, outubro, agosto, setembro, outubro, que ali eu vou ter Mato Grosso e Rondônia que vão estar dentro do mesmo barco. Então, essa é a ideia que eu tenho no Brasil inteiro, pelo menos 30 dias de sobreposição, ou seja, que não esteja sendo plantado. Pessoal, eu pergunto para vocês, como é que você vai cumprir o vazio sanitário? Como é a melhor estratégia de cumprir o vazio sanitário? E isso, pessoal, tem que ficar atento, porque a Defesa Fitossanitária Estadual, no caso aqui de Minas Gerais, é o IMA, eles estão monitorando via satélite a lavoura de soja. Então, consegue ver lá se tem tiguera ou não, e eles vão direto autuar o produtor, que tiver tiguera de soja lá. Nosso vazio sanitário começa em 1º de julho, tá? A partir de 1º de julho não pode ter nenhuma tiguera de soja em Minas Gerais. A melhor estratégia é a gente incentivar o plantio de milho, ou plantio de segunda safra, trigo, sorgo, enfim, alguma planta não hospedeira, mas que eu consiga não só aplicar um herbicida que vai eliminar a tiguera de milho, como também fazer um autossombreamento, e aí com isso eu vou ter menor dispersão de algumas plantas de soja que eventualmente ficar lá. Então tem que vocês incentivar os produtores a fazerem segunda safra, não só em relação à rentabilidade da lavoura, mas os vários outros benefícios associados com manter o solo coberto, durante a maior parte do ano de cultivo. Bom, soja safrinha, como a gente falou, foi uma iniciativa, plantio de soja safrinha devido à opinião de Mato Grosso. Isso foi em 2003. Essa safra 19-20, pessoal, foi exatamente o mesmo cenário. Então, continua a discussão. Então, a Associação de Produtores de Soja fez uma pesquisa, eles identificaram que não tinha focos e que tinha outras alternativas que poderiam ser utilizadas, como os multissítios, como produtos biológicos, porque a pressão de inóculo era muito baixa. Então, é importante vocês saberem que está tendo essa discussão, é uma guerra entre os produtores e os órgãos regulatórios, para ver se permite plantar, porque o produtor quer ter a sua própria semente, quer salvar a sua semente, produzindo na segunda safra. Então, não vai ser toda a área que vai ser produzida com soja, mas uma menor área da sua lavoura que vai ser produzido para a produção de semente. Quais os riscos da soja de segunda safra, como a gente já falou? Então, a gente tem maior uso de defensivos, também virou motivo de alerta, especialista. Não há fungicida que aguente pressão. Então, esse é relato da reportagem, Com 5% de safrinha, colocamos 100% da área de soja em risco. Considera ainda Vanderlei Dias Guerra. Vanderlei Dias Guerra hoje trabalha para a ProSoja, É interessante isso, porque ele era do Ministério da Agricultura, órgão regulatório, só que agora ele está do outro lado, Ele faz parte da ProSoja. Ele saiu do Ministério da Agricultura. Bom, para saber qual que é o fungicida que está sendo mais eficiente, pessoal, é muito importante vocês acompanhar os resultados dos ensaios em rede. São muito interessantes porque, às vezes, fungicidas que não funcionavam passaram a voltar a funcionar. Tebuconazole, por exemplo, que é um fungicida barato, que não funcionava, com a rotação de princípios ativos, com o uso de multissítios, que é a ideia de usar produtos que são protetores. Isso aí reduziu a pressão de seleção e, com isso, você conseguiu
voltar a eficiência a alguns produtos sistêmicos também. Então, é muito importante pensar em manejo de resistência, né, para a soja, mas para as outras culturas também. Outra frente que é fundamental começar a se considerar é a resistência. Tem uma soja que chama soja inox, né? E no começo foi até motivo de chacota isso, tá, pessoal? Porque a fonte de resistência veio da China, RPP1, né? Resistência à Phacopsa pachyriae, né? Resistência à Phacopsa pachyriae 1, né? Então, o primeiro gene que chegou foi um gene da China, só que a pústula era formada. O que acontecia é que essa pústula formada, você tinha menos esporos. Então, ele funcionava como uma resistência vertical. Então, você tinha aqui uma pústula da variedade suscetível, né? Então, você tinha aí entumecimento, depois a gente tinha a esporulação, tinha uma reação de hipersensibilidade, a planta tentava resistir, mas não conseguia segurar, reduzia apenas a esporulação. Então, o pessoal apelidou que era o inox da China, porque enferrujava, né? Mas não é assim, não é para descartar a resistência. Hoje já tem várias fontes de resistência. Então, cada vez que tem um novo gene de resistência, a gente vai estar categorizando como RPP. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Tem vários genes de resistência que você pode piramidar. O problema dessa resistência é que quanto mais você vai piramidando, o pessoal observou que vai reduzindo a produtividade. Então, se você quer produtividade, né, você não pode deixar um gene constitutivo lá sendo expresso o tempo todo. Então, quanto mais genes, o pessoal viu que vai perdendo performance dessas plantas. O que pode ser feito é que você conciliar com redução na aplicação. O pessoal viu é que quando você tem um material resistente à ferrugem, ou com essa resistência parcial, você consegue retardar a aplicação dos primeiros fungicidas. Então, em vez de fazer no R1, você faria no R3 a primeira aplicação de fungicida. Então, realmente contribui, né? E você acaba se blindando em relação ao risco que pode acontecer de você ter chuvas intensas durante uma semana, né, inteira, perder a aplicação e agora. Se eu tiver uma resistência, por menor que seja, isso é uma forma de você sustentar a sua produtividade. Vai perder, mas não vai perder tanto quanto uma variedade suscetível. Outro fator fundamental é plantar cedo, como a gente discutiu, e plantar soja de ciclo precoce. Cada vez mais o produtor está preferindo esse ciclo precoce. Então, tem várias cultivares, dependendo de onde vocês forem, o posicionamento, né, que você consegue conseguir teto produtivo de até 70 sacos, né, mas com ciclo curto, né, ciclo de 100, 110 dias. Com isso, você consegue menor número de ciclos do patógeno e já entrar direto com a safrinha, que essa é a ideia. A segunda safra, você aumentar a produtividade do milho, né, ou do sorgo, né, ou do trigo, que vai vir na sequência. Bom, para onde está indo o futuro do manejo de ferrugem? Biotecnologia está sendo um grande investimento em todas as frentes, não só para a ferrugem da soja, mas para várias outras doenças, pessoal. Então, com a evolução do CRISPR, né, essa foi a primeira tentativa de controle da ferrugem com transgenia. O pessoal observou que em Arabidopsis, por exemplo, tinha genes que a gente chama de não hospedeiros. Ou seja, eu coloco o Phacopsa, que é o gene da ferrugem, sobre Arabidopsis e não dá sintoma. Aí o pessoal viu que tinha uns genes, né, 4 genes na verdade, que dava para você clonar em soja. Quando clonou em soja, você não tinha sintoma. Então, baseado, eram resistentes R, né? E com isso você tinha resistência à doença. Então, foi um evento promovido pela BASF, mas que estava em campo, mas a gente não está escutando ainda falar dessa resistência. Tem uma outra iniciativa que também está em andamento para piramidação de vários genes, né, de resistência de planta não hospedeira, que é o gene do guandu, né, que foi transferido para a ferrugem da soja. Então, esse gene foi transferido e eles viram que era estável em relação à resistência a isolados obtidos de diversas regiões.
Então, eles pegaram isolados de Facópsis de várias regiões do país para ver se essa resistência era independente, né, do inóculo do patógeno, então, independente de onde estivesse sendo produzido esse inóculo. Então, viu que era bem estável, né, não tinha sintoma nenhum, né, da doença, é um único gene, mas representa um potencial muito grande de ser utilizado. Então, essa foi a iniciativa dos colegas da UFV, né, em parceria com a Corteva hoje, né, então sempre tem uma multinacional associada a um centro de pesquisa. Essa anterior é da Universidade de Aachen, né, na Alemanha, com a BASF, né? Então sempre tem multinacionais associados a centro de pesquisa para buscar essas fontes de resistência. Ok? Então, essa é a mensagem, né, da aula de hoje. Né? Eu queria saber se vocês têm dúvidas. Pessoal, dúvidas? Tranquilo? Todo mundo entendeu tudo, então?